dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, na nossa última aula, nós começamos então o capítulo 5, onde fala um pouquinho sobre a vida nos ambientes do planeta Terra, né? Aí eu falei para vocês um pouquinho da vida nos continentes, falei um pouquinho da biogeografia, falamos dos níveis de organização, discutimos o que é um ecossistema, lembra? Eu falei para vocês que um ecossistema é relação existente entre os seres vivos e os seres não vivos. Então, é a necessidade, a relação entre o ser vivo com a água, o ser vivo com o solo, o ser vivo com o ar, né? E aí a gente também trabalhou um pouquinho sobre os ecossistemas, que pode existir de duas maneiras. Os ecossistemas terrestres e os ecossistemas aquáticos. Sendo que os ecossistemas, eu falei para vocês que eles poderiam ser de água doce ou de água salgada, né? Trabalhamos isso e agora a gente entra um pouquinho nos biomas, tá? A Terra encontra-se a aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol, tá? A distância recebe determinada quantidade de energia que é por ação da atmosfera é retida no planeta, mantendo as temperaturas em média adequada para a vida. Isso é o nosso efeito estufa, tá? Nós recebemos uma grande quantidade de energia solar, tá? Essa energia bate na superfície terrestre, parte dela é refletida e escapa para o universo, parte dela é retida graças à atmosfera dentro do nosso planeta, tá? Além disso, aqui no nosso planeta existem os seres que são capazes de realizar fotossíntese, que é o que? A produção do próprio alimento, né? E vão formar a base das cadeias alimentares de todo o mundo, bom? A quantidade de massa do planeta permite que a gravidade exercida por ele não seja nem forte demais, tá? Impedindo o desenvolvimento dos seres vivos, então ninguém está achatando a gente, tá como se estivesse pisando sobre a gente. E também ela não é fraca demais, ou seja, a gente não está flutuando, né? Que vai possibilitar então a formação de uma atmosfera gasosa. Tem grandes reservas de gás carbônico, que é uma substância da qual os seres vivos podem extrair o elemento carbono para a base das formações de substâncias orgânicas. O que são essas substâncias orgânicas? Os carboidratos, que são os açúcares que nós ingerimos, tá? As proteínas, as gorduras, tá? O nosso próprio material genético. Então, tudo isso aí são compostos orgânicos, ou seja, são aqueles que são derivados do gás carbônico, e esse gás carbônico a gente tem grande reserva na atmosfera. O nosso planeta ainda tem grande quantidade de água no estado líquido. É o único planeta do sistema solar que a gente tem conhecimento que tem água no estado líquido. Que lembra que eu falei para vocês que isso é condição primordial para a existência da vida aqui no nosso planeta, tá? Essa substância, ela é considerada um solvente quase universal. Por quê? Ela consegue dissolver quase todas as substâncias do planeta Terra, tá? Quase todas, não todas, tá? Por exemplo, o óleo é uma substância que a água não consegue dissolver, não é verdade? Tá? Um conjunto de ecossistemas, tá? Com características específicas pode formar o que a gente chama de bioma. Então, o bioma pode ser caracterizado como um conjunto de espécies de seres vivos que se agrupam em tipos contínuos de vegetação com condições climáticas e geológicas identificáveis em escala local e que compartilham a mesma história de mudanças, o que acarreta uma diversidade biológica peculiar. O que é diversidade biológica, tá? São todos os tipos de espécies que são existentes em determinada região. Vamos pensar. Nós vivemos num bioma bastante importante, que tem espécies que só existem nele, que é chamado de cerrado, tá? Então, nós vivemos num bioma bastante importante. Então, o quarto parágrafo da página 178, peguem o marca-texto de vocês, ó, e grifem ele, destaquem esse parágrafo aí, ó, todinho, porque ele é muito importante, tá? Então, vocês vão destacar ele até onde está escrito a palavrinha peculiar. Aí, vocês podem puxar uma setinha e escrever assim, importante, tá? Vocês podem fazer isso aí na apostilinha de vocês,
porque aí tá a definição do que é um bioma, tá? E o que tem dentro desse bioma, certo? Tranquilo? Bom, aqui vocês também têm um mapa bem bonitão aqui, ó. E esse mapa está mostrando para vocês os diferentes biomas existentes em todo o mundo, tá? Então, diferentes por quê? Porque cada região tem um clima e cada clima favorece a um tipo de vegetação, que vai favorecer a tipos de espécies animais diferentes também, tá bom? O primeiro bioma que vai tratar em apostila de vocês, a gente chama de tundra, tá? A tundra é um bioma mais extremo do planeta, localizado no Círculo Polar Ártico, tá? Está presente no norte dos Estados Unidos, no Canadá, na Groenlândia, na Noruega, na Suécia, na Sibéria e na Finlândia, ou seja, regiões extremamente frias, tá? Caracteriza por receber baixa incidência solar e apresentar pouca precipitação ao longo do ano. O solo permanece congelado na maior parte do tempo. Nos 2 meses mais quentes do ano, a camada superficial descongela e permite o crescimento de poucas espécies vegetais. O subsolo é permanentemente congelado, sendo denominado de permafrost, tá? Então, a tundra é uma região em que a vegetação, vocês podem observar aí na imagem, ó, bem rasteira, a gente não tem grandes árvores. Por quê? Porque o subsolo está sempre congelado, né? É uma região fria, é um bioma muito extremo aí para as condições de vida. O ser humano, para viver aqui, ele tem que ter grandes adaptações, tá? Em relação à flora, ela é formada por espécies de musgos, que são espécies de vegetais bem pequenininhos, tá? E raras plantas lenhosas. As plantas geralmente têm curto ciclo de vida, crescem e reproduzem-se no verão, deixando as sementes dispersas para o próximo ano. Por que elas têm ciclo de vida curto, né? Porque é uma região muito fria. Como é uma região muito fria, o que acontece? Essa região ela está congelada, não tem condições de desenvolver grandes espécies de vegetais, não. Por não abrigar muitos animais ao longo do ano, esse bioma é um lugar relativamente livre de predadores, tá? Fato aproveitado por muitas aves marinhas que migram para a tundra no verão a fim de reproduzirem-se. Olha, essas aves são bem espertas. Já que não tem grandes predadores, elas vão lá para botar os seus ovos, né? Outros animais encontrados nesse bioma são os lobos, os roedores, raposas, renas, entre outros, ok? Então, o que vocês vão observar? Leiam depois de novo com atenção o que a gente está falando aqui e grifem as partes principais. Grifem o que caracteriza esse bioma, tá? Grifem o que forma a vegetação desse bioma, quais são os principais animais desse bioma, tá bom? O segundo bioma que a apostila traz para vocês, a gente chama de taiga. A taiga é conhecida por uma floresta de coníferas, tá? E localiza-se ao sul da tundra. Essas coníferas são pinheiros, tá bom? As estações do ano são um pouco mais amenas nesse bioma, ou seja, são mais quentes do que na tundra, que são regiões muito frias, tá? Com períodos quentes mais longos, então a gente tem um pouquinho mais de calor nesse bioma aí, tá? A vegetação da taiga é mais diversificada, abrigando árvores de grande porte, como as sequoias, que atingem dezenas de metros de altura. Uma coisa legal é você ir lá no Google e digitar sequoia e olhar a imagem de uma sequoia para vocês saberem qual que é o tipo de árvore que nós estamos falando, tá bom? Essas árvores apresentam copa em formato de cone e compõem grandes bosques. Suas folhas têm formato de agulha, de modo que não acumulam neve. Isso é importante. Como lá é uma região que neva muito, então as folhas têm essa adaptação para não ficar guardando neve em cima delas, tá? A fauna caracteriza-se pela presença de alces, lobos, martas, linces e roedores. Essas martas, elas parecem ele é um roedorzinho também, tá? Ela parece esqueci o nome um esquilo, tá? Ela parece um esquilinho. Tranquilo? Então, vamos continuar para o próximo bioma. Bom, a floresta temperada
é o próximo bioma que nós vamos tratar. A floresta temperada, ela é predominante na América do Norte, na Europa, ocorrendo também na Rússia, na China, no Japão e na Austrália. Esse bioma, ele tem as 4 estações do ano muito definidas, bem marcadinha, tá? Então a gente consegue diferenciar bem certinho a primavera, o verão, o outono e o inverno. Porque o verão ainda vai ser bem quente e chuvoso, e o inverno vai ser bem rigoroso com formação de neves, tá? A flora é caracterizada por árvores que perdem todas as suas folhas durante o outono e elas passando o inverno todinho sem essas folhas nas árvores, tá? E até porque neva nessa fase do ano lá, tá? E a fauna, a gente já vai ter alguns animais grandes, como os ursos, mas também tem esquilos, tem roedores, tem alguns veados, tem lobos, entre outros animais, tá bom? Quiser dar uma olhadinha lá, vai conferir no Google, digita lá, floresta temperada. Vai aparecer um monte de coisa para vocês lerem sobre esse assunto, tá bom? Próximo bioma a tratarmos é a floresta tropical, ou também conhecida como floresta pluvial. Ah, se é floresta pluvial, deve ser porque tem muita chuva nessa região. Ela está localizada nos trópicos, apresenta uma abundante flora com muitas espécies de folhas largas. Ó, sempre lembrando que flora é vegetação, né? E fauna são os animais. E recebe grande quantidade de chuva lá. Por isso que é pluvial, né? Nós já estudamos que os fatores pluviais estão sempre relacionados à chuva, tá? A incidência solar é alta nesses locais, então a gente tem bastante luz solar nesses locais, com bastante abundância de água. Então aqui a gente vai ter bastante rios, mares, tá? Essa é uma região que vai ser bastante banhada por água. As plantas dessa região são bastante abundantes e, além disso, existem muitas algas, tá? Que realizam bastante fotossíntese. A gente sabe que as algas são fundamentais na fotossíntese do planeta Terra, porque fotossíntese faz o quê mesmo? Produz o alimento para o vegetal, mas também produz oxigênio para o meio ambiente, né? Bom, então a gente sabe que a fotossíntese é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra, ok? É uma região, a floresta tropical, uma região com uma biodiversidade de fauna e flora bem grande, tá? Então é um bioma muito rico em diversidade biológica. Lembrando que biodiversidade é uma palavrinha que aparece para vocês lá no 5º ano em Ciências da Natureza também. O que é essa biodiversidade mesmo? Toda a variedade de espécies existente no planeta Terra, tá? Próximo bioma que nós vamos trabalhar são os campos, tá? O bioma de campo ou pradaria, ó que nome legal, tá? Então a gente pode falar campo ou pradaria. São domínios constituídos apenas por gramíneas, ou seja, então nós não vamos ter árvores, não vamos ter grandes árvores nessa região, tá bom? Nesses locais, as temperaturas costumam ser altas durante o dia e baixas durante a noite. Então, bem quente durante o dia e friozinho durante a noite, tá? Não existem muitos corpos d'água, ou seja, não tem muitos rios, não tem muitos riachos, não tem muitas nascentes nessas regiões, tá? Há pouca sombra, porque não tem grandes árvores.
e tem muito vento, porque as árvores elas funcionam para proteger a ventania, né? Se não tem árvore, vai ter muito vento, tá bom? Nos campos é possível encontrar grandes rebanhos de bisões, de bois e de antílopes, tá? Tem bastante espaço para circulação, é normal que a gente fosse encontrar esses tipos de animais, tá bom? O próximo bioma que nós vamos tratar, tá? São as savanas. Olha só que nome legal. As savanas, ela é caracterizada por arbustos. Arbustos são as plantinhas bem rasteiras, tá? Árvores de pequeno porte, então a gente não tem grandes árvores com grandes copas, mas já tem árvores aí. Desculpa. E gramíneas, uma vegetação verdezinha no solo, tá? Ocorre na África, na Ásia, na Europa, na Austrália e nas Américas, tá? Seu clima aqui na savana varia conforme sua localização. Então, nela podemos encontrar grandes rebanhos de zebras. Ó, vamos pensar lá na África, né? Quem nunca assistiu Madagascar, né? Vamos pensar nos antílopes e em outros animais ruminantes que se alimentam de gramínea, tá bom? Um dos mais conhecidos predadores da Terra também vive aí, que é o leão, né? O leão faz parte desse bioma aí, tá? Junto com o leão, a gente pode lembrar também das hienas, dos guepardos. Lá também a gente tem grandes grupos de crocodilos. Então, nessa região de savana, nós temos grandes predadores, tá bom? Sempre lembrem que o que determina qual ser vivo vive em cada região do bioma é o clima dessa região, tá bom? E por último, vamos falar de um bioma que é o deserto. Esse bioma é complexo, né? Por quê? O deserto é caracterizado por regiões com pouquíssimas umidades, ou seja, quase não chove nesse lugar, tá? Normalmente eles são muito quentes, podendo haver grande variação de temperatura, com os dias extremamente quentes, só que durante a noite, como não tem vegetação nenhuma, não tem proteção nenhuma, todo esse calor que está ali na superfície da Terra, ele é dissipado e as noites ficam muito frias, tá? Os desertos estão espalhados pelo mundo. A gente tem deserto no continente africano, na Austrália, mas também temos na América do Sul. Um deserto bastante conhecido é o deserto de Atacama, que localiza-se no Chile, tá? Então nós temos muitos desertos esparramados pelo planeta Terra. As plantas caracterizadas desse bioma são aquelas plantas que têm capacidade do quê? São plantas que têm capacidade de armazenar água e não tem folha para não perder a água também. Então a gente está falando de quem? Dos cactos, né? Esses vegetais eles são bem adaptados para essa falta de água, tá? As folhinhas dele então são transformadas em espinhos, o que faz com que eles quase não percam água por transpiração e eles acumulam grande quantidade de água no seu caule, tá? Então, se a gente corta um caule de cacto ao meio, provavelmente vocês vão ver uma grande quantidade de água dentro dele. Existem também os desertos frios, como a Antártica, que é praticamente coberta por gelo e é considerado o maior deserto do mundo, tá? Então, lá na Antártica a gente também não tem vegetação nenhuma e aí a gente tem bioma muito frio lá. Os animais lá são muito adaptados às regiões, principalmente eles têm uma cobertura de pelo bem alta e uma grande camada de gordura abaixo da pele deles, tá? Pessoal, na última aula eu mandei 2 links com 2 videozinhos que falavam dos biomas brasileiros, né? Pedi para vocês assistirem, fazer algumas anotações. Por quê? Os biomas brasileiros são diferentes desses que nós estudamos, né? Olha lá, nós temos aqui um mapa que mostra os tipos de biomas existentes no Brasil, tá? Então, nós temos aqui de verde o bioma Amazônia, de rosinha o bioma Cerrado, que é onde nós vivemos, tá? De roxinho aqui, ó, o bioma Pantanal, que nós estamos bem pertinho aqui do Pantanal. De verde bem clarinho aqui, a gente tem
a Mata Atlântica, que é um bioma que foi quase totalmente devastado, tá? Desmatado. A gente tem cerca só de 5% desse bioma na cobertura vegetal do Brasil. Aqui em cima, nós temos de amarelinho aqui a Caatinga, que é um bioma bem seco, também árido. E aqui embaixo nós temos o Pampa, que é um bioma que se assemelha aos campos que a gente trabalhou lá atrás, tá bom? Então, o que é interessante vocês saberem, tá? Que o Brasil, ele tem biomas diferenciados justamente pela disponibilidade de água e o clima dessa nossa região aqui. Nós somos uma região mais quente, tá? O Pantanal é a maior planície inunável do mundo, tá? O ano passado vocês já estudaram planície, né? E é um bioma de transição entre o cerrado e a floresta amazônica, tá? Os pampas são os campos brasileiros, como eu disse, são biomas que se assemelham aos campos lá, tá? A Caatinga, ela é um bioma bem diferente dos outros, tá? É classificado como uma savana brasileira e ela fica lá na parte do norte de Minas Gerais e abrange o Piauí, a Paraíba, o Ceará e o Rio Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia, tá bom? Então ela pega essa região aí. Amazônia, nosso maior bioma, com uma grande biodiversidade, né? É uma floresta tropical, tá? A Mata Atlântica, que circunda toda a região litorânea do Brasil, tá? É uma floresta tropical também. E o cerrado, que é um tipo de savana também. A gente não tem grandes árvores aqui no cerrado, as árvores são todas contorcidas e a gente tem bastante animaizinhos diversificados aqui próximo da nossa região. Um deles é o lobo-guará, que é um lobo que eu acho extremamente bonito e ele faz parte do nosso bioma, tá bom? Na última aula, eu pedi para vocês fazerem os exercícios da página 184, 185 e 186. Já vai aparecer aí para vocês a imagem com a correção, tá bom? Vou colocar lá no grupo de vocês. Agora, para concluir o capítulo, vocês vão fazer os exercícios da página 187, 188 e o para conferir. Façam com atenção, releiam a unidade, não tenham pressa e depois de pronto vão me enviando as fotos para eu dar a notinha para vocês aqui na ficha avaliativa. Combinado? Até a próxima!